Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos continuar falando da nova animação da DC, Liga da Justiça Sombria, a Guerra de Apocalipse. E isso porque vocês pediram pra gente fazer uma lista com todas as mortes que aconteceram na animação. E nossa, foi bastante. Então, gente, roda a vinheta e vamos pra lista. E só lembrando, né, que é óbvio que esse vídeo vai ter spoilers. Então, vamos lá! Então, gente, como foram muitas mortes que aconteceram ao longo da animação, a gente agrupou algumas, mas ao mesmo tempo que a gente agrupou, a gente somou elas individualmente para vocês saberem o total de mortes ao longo do desenho. E eu acho que eu não vi um negócio tão sangrento da DC desde lá do Flashpoint. Número 1, Aquaman. O Rei de Atlântida é um dos primeiros a morrer logo que o Darkseid revela sua criação de parademônios lá em Apocalipse. Ele é simplesmente dividido ao meio por uma sanção ômega. Número 2, Lanterna Verde Hal Jordan. Um dos Lanternas Verdes mais poderosos de todo o universo simplesmente não teve chance contra uma horda de Parademons do Darkseid. O coitado foi cercado e rasgado por vários parademônios. Número 3, Zatanna. Essa é uma das mortes mais significativas do filme, porque ela é o par romântico, né, do John Constantine, um dos protagonistas da animação. Ela é meio que abandonada pelo Constantine, enquanto que é devorada por parademônios. Mas depois, né, a gente fica sabendo que essa fuga do Constantine foi tudo parte de uma magia que a própria Zatanna encantou no seu namorado por causa de um plano B do Batman. Sempre com preparo, Batman, hein? Sempre com preparo. Número 4, Caçador de Marte. Essa daqui, quando eu vi ali na animação, nossa, eu fiquei chocado. O Caçador de Marte aparece num único frame sendo queimado vivo. E a imagem de desespero no seu rosto com certeza nos causa muita aflição. Até porque o Caçador de Marte, né, é um dos heróis mais poderosos da Liga. E pensar que ele foi derrotado assim tão facilmente é muito assustador. Número 5, Mera. Ela aparece também num único frame, numa cena grotesca com as garras de um parademônio em seu rosto. E o mais impactante disso tudo é que é tudo numa sequência, né? Caçador de Marte, Aquaman, Lanterna Verde. A gente é bombardeado com um monte de morte e nem sabe como reagir direito a elas. Número 6, Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é cercada por parademônios e luta bravamente até um deles arrancar o braço dela. E aqui não é tão chocante porque ela, junto com o Flash e o Batman, são os únicos que a animação diz nesse momento que eles foram poupados pelo Darkseid. E até por isso a gente pensa que todos os outros acabaram morrendo. Número 7, Gavião Negro. Os parademônios aparecem arrancando as asas do herói e o queimam vivo. E essa cena aí é muito grotesca porque a gente consegue ver o osso da asa do Gavião Negro. E assim, nossa, isso daí parece Mortal Kombat, tá ligado? Mas então, né, tem um pequeno plot twist lá pro final do filme de que todos esses que eu citei até agora, com exceção da Zatanna, de certa forma conseguiram sobreviver ao serem transformados em escravos do Darkseid. Contudo, eles dependem dessa parte robótica para sobreviver. Então, por isso, eu acabei incluindo todos eles como se fosse uma morte. Até porque o próprio filme quer que a gente encare isso como uma morte. Número 8, Asa Noturna. O Dick Grayson morre salvando Damian e tentando resgatar os outros titãs. E depois é revelado que o Damian tentou reviver o Asa Noturno pelo Poço de Lazarus. E isso até funciona, mas o Asa Noturna tá totalmente fora de si. Número 9, 10, 11 e 12, os Jovens Titãs. Quando o Darkseid finalmente invade a Terra, a gente vê que os Para-Doomsdays atacaram todo mundo, inclusive os Jovens Titãs. E aqui, em algumas cenas rápidas, vemos que a Estelar, o Mutano, a Vespa e o Kid Flash foram todos mortos. E destaque para a morte mais gore que eu já vi na vida, que foi a morte da Estelar.
Os caras realmente queriam que a gente ficasse chocado. Nossa, ver a Estelar dividida ao meio ali doeu mesmo. Mas a Estelar, ela acaba sobrevivendo de alguma forma como os outros membros da Liga, que depois viram servos do Darkseid. Mas é aquilo que eu falei, tecnicamente ela morreu e depois virou um ciborgue servo do Darkseid. Número 13, 14, 15, Superboy, Batwing e Yasuo. Esses três aí morrem durante um ataque a uma das máquinas de Darkseid na Terra. Aqui é mostrada com mais detalhes é a do Superboy, onde um parademônio simplesmente quebra o pescoço dele. Nossa! Eu ainda tô chocado com isso, porque eu queria ver esse Superboy em ação, eu queria que tivessem dado um pouquinho mais de destaque pra ele. Número 16, Shazam. O Shazam foi um dos poucos que conseguiram sobreviver ao ataque lá em Apocalipse e voltar pra Terra. Contudo, isso custou a perna dele. É o próprio Cyborg que salva ele ao criar um Boom Tube pra ele retornar pra Terra. Depois, lá no meio do filme, ele aparece atacando uma das torres lá do Darkseid. Ele faz um sacrifício final para matar vários parademônios ao gritar Shazam e usar o próprio raio da transformação para acabar com todos eles. Ele não aparece mais na animação, então a gente supõe que ele morreu. Contudo, eu queria lembrar que só porque ele gritou Shazam não quer dizer que ele tenha morrido. O que lá pro final, vocês sabem, não faz diferença nenhuma. Número 17, todos os Lanternas Verdes restantes. Ok, aqui eu tô trapaceando porque com certeza é muito mais do que uma morte. Mas de fato não tem como saber quantas pessoas estavam em Oa. Então eu vou contar tudo como se fosse uma só. Mas a verdade é que quando o Darkseid invade Oa, é uma matança só. Não sobra Guardião, não sobra Kilowog, não sobra Lanterna Verde normal. Até o John Stewart acaba morrendo. Além desses que eu citei, também tem um cara que parece o Guy Gardner morto. Mas a morte mais impactante mesmo é a do John Stewart, que é pulverizado até virar uma caveirinha enquanto recita o lema dos Lanternas Verdes. Essa cena me pegou aí, porque justamente enquanto que ele tá cantando lá o hino lá dos Lanternas Verdes, a gente pensa que nada vai dar errado, né? É uma coisa que a gente sente até arrepio só de escutar as frases. E daí, não. Mesmo ele na frente da bateria, com toda a coragem que ele tem e força de vontade, ele não consegue impedir o Darkseid. Essa daí foi com certeza uma das piores mortes pra mim, mas ainda não foi a que mais me chocou. Número 18, Lady Shiva. A Lady Shiva morre com um tiro na cabeça. Ela tá correndo durante uma invasão à torre do Lex Luthor quando chega um carinha aleatório e dá um tiro na cabeça dela. Uma das maiores assassinas da DC é morta com um tiro na cabeça de um sniper. Malditos campers! Número 19 e 20, Bane e a Raia Negra. E nessa mesma investida à torre do Lex Luthor, outros dois vilões acabam morrendo. O Bane e o Arraia Negra. O Bane é morto depois de ser cercado por parademônios e o Arraia Negra é dividido ao meio. A do Bane eu fiquei extremamente chocado porque ele sobreviveu menos que a Arlequina. Quer dizer, a Arlequina tá enfrentando o Para-Doomsday e sobrevive mais que o Bane. Número 21 e número 22, Batgirl e Batwoman. Essas duas eu não esperava que fossem morrer. Elas até tinham aparecido numa cena antes, né? E eu pensei, eles não vão matar a Batgirl, né? Eles vão. As duas morrem em um ataque a uma outra torre de Apocalipse na Terra. A Batwoman não fica nem com um momento de morte, mas é implícito que ela morre na destruição. Já a Batgirl tem uma morte chocante, já que ela tá lutando contra os parademônios quando é cercada por vários e é devorada por eles. Essa cena é até mais chocante do que a morte da Estelar, porque a morte da Estelar é um frame, tá ligado? Mas aqui é uma personagem, assim, super nível ground, assim, que faz detetives lá em Gotham City, enfrentando seres subespaciais num nível muito acima dela. Ela nem deveria estar ali. E a coitada é cercada e devorada. É muito chocante. Número 23, Monstro do Pântano. Essa aqui eu tô incluindo porque nunca mais é falado dele, mas
teoricamente ele deveria sobreviver. Bem, o monstro do pântano, né, peita sozinho uma das máquinas do Darkseid na Terra. E no final ele fica até o último segundo até ela ser destruída. E eu digo morte teórica porque teoricamente o monstro do pântano nunca é morto enquanto tem o verde na Terra. Mas a Terra também está bem destruída nesse momento, então eu não sei até que ponto ele poderia se regenerar. Enfim, isso nunca é dito na história e eu tô considerando como uma morte. Número 24, Etrigan. Esse tem uma das melhores mortes, porque de fato ela é construída ao longo da animação. O Etrigan, né, desde o início tá na cara que ele tá numa jornada suicida para fazer honrar a morte de um amigo dele. E ele tem uma super luta com a Mulher Maravilha, que é realmente muito boa e muito legal. Mas ele acaba sendo derrotado pela Amazona, que está sobre a influência, né, do Darkseid. É legal porque ele aceita sua morte e volta a fazer as rimas, né, como ele tradicionalmente faz, e então morre. Número 25, Lex Luthor. O Lex Luthor, durante toda a animação, ficou jogando para os dois lados. Mas chega um momento que ele não tem outra escolha senão se aliar aos heróis. E durante a investida à sua própria torre, ele acabou morrendo na última resistência da Terra contra os parademônios. Número 26, Lois Lane, 27, Rei Tubarão, 28, Capitão Boomerang e 29, Arlequina. Esses 4 são os últimos que resistiram à investida dos Para-Doomsdays na Terra. Eles estavam todos juntos durante uma investida à torre do Lex Luthor. E tudo isso para impedir que os Para-Doomsday voltassem para Apocalipse e assim dessem tempo para os nossos heróis concluir o plano de ataque. A Lois é praticamente a única desse grupo aí que tem uma despedida ao falar com o Superman que estava lá em Apocalipse. Essa daí foi outra morte que foi super bem feita, assim como a do Etrigan. Número 30, Damian Wayne. O Damian é um dos protagonistas ao longo de toda a animação e no final ele tem uma morte muito emocionante. Sério, foi uma morte espetacular. O Damian, durante a batalha final, tem uma super luta contra o Batman, que está sendo controlado pelo Darkseid. O Batman dá uma surra no Damian, mas na hora de matá-lo, ele acaba se lembrando da morte de seus pais e finalmente volta do transe do Darkseid. O Batman se rebela contra o Darkseid, só que o mesmo atira uma sanção ômega em direção ao morcego e nisso o Damian se sacrifica pulando na frente da sanção ômega. O Damian não morre na hora e tem uma última despedida com o seu pai. E é simplesmente muito bem feito porque ele fala que o método não é a vingança, e sim a justiça. E assim, né, se completa perfeitamente todo o arco do Damian Wayne de todas as animações. Realmente ficou muito bem feita essa morte. Mas 5 segundos depois, o Damian Wayne é ressuscitado. Poxa, essa foi a melhor morte e também a pior, porque eles matam e ressuscitam 2 segundos depois, tu nem tem tempo de sentir. Número 31, John Constantine. Depois de liberar o espírito do Trigon para fazer um plano, este domina o corpo do Superman, pega o Constantine e quebra o seu pescoço. Só que então a gente tem um super deus ex machina que ressuscita o John Constantine para ele, né, realmente cumprir o seu destino. E então o John Constantine volta ao mundo dos vivos. Número 32, Cyborg. O Cyborg, né, durante o ataque inicial lá dos heróis em Apocalipse não morreu e virou uma espécie de supercomputador do mal pro Darkseid. No final, graças à Liga da Justiça, ele volta a ter a sua consciência e elabora um super plano para construir um Boom Tube e assim engolir todo o planeta de Apocalipse, matando Darkseid e Trigon no processo. E número 33, Darkseid e 34, Trigon. No final da história, a Ravena libera o Trigon, que acaba dominando o corpo do Superman, e no final ele consegue voltar para o seu corpo mesmo. E daí tem uma super luta entre Trigon e Darkseid, que eu achei muito maneira. Mas quando o Cyborg cria o Boom Tube gigante, parte do planeta é destruída e parte do planeta é sugado. Nesse momento, eu entendo que o Darkseid e o Trigon acabaram morrendo no processo. Contudo, eles podem ter sobrevivido de alguma forma. O que não faz muita diferença porque a próxima morte é a definitiva. E
número 35, Até o Infinito, Todo o Universo. No final, a Liga da Justiça se reúne, o Superman faz um discurso de refazer todo mundo e que eles vão sobreviver, e o Flash simplesmente decide fazer de novo o Flashpoint, matando todo mundo que sobreviveu e ressuscitou ao longo do filme. E assim, todos os sobreviventes dessa guerra ficam olhando para o céu enquanto tudo vai ficando branco e eles morrem com o fim do seu universo. E essa foi a última morte, a de todo mundo. Número 36 e 37, os dois que eu esqueci. Esses dois eu tô colocando depois que eu editei o vídeo, porque eu percebi que eu esqueci deles e eles são bem importantes. A Mulher Leopardo e o que eu acho que é o Ricardito. O Ricardito é o que aparece nesse único frame de vermelho, e eu acho que é ele porque tem o negócio de guardar as flechas. E a Mulher Leopardo é atingida por vários tiros durante aquela invasão na torre do Lex Luthor. E gente, se eu esqueci de alguma morte, por favor, comentem aí no vídeo, porque foi bastante, talvez eu tenha esquecido de alguma. 36, eu até fiquei sem os title cards para os numerozinhos, de tanta morte que foi. E esse foi o nosso vídeo com todas as mortes de Liga da Justiça Sombria, a Guerra de Apocalipse. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.